Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no livro de 2 Reis. Segundo livro de Reis. Os turistas. Capítulo de número 5. Graças a Deus, né? Segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Uma história conhecida, mas que Deus me dê a graça de hoje à noite compartilhar algo que está no meu coração com a igreja, tirando algumas lições e aprendendo com essa cura. A cura de Naamã. Naamã é curado da lepra. Vamos ler, é um texto longo, mas eu gostaria de ler todo o texto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Essa maneira de se expressar na carta criou uma grande confusão. Olha aí, verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, ou por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e foi com indignação. Olha o verso 13, que interessante. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas se disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente de teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã:
Se não queres, peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Essa história é muito linda, você começa a imaginar esse momento. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor, está falando ao rei lá da Síria, entra na casa de Rimon era o deus da época da Síria, para ali adorar, e ali se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E o verso 19 termina, quando Eliseu lhe disse, vá em paz. Linda história. Irmãos, eu sei que você conhece essa história muito bem, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas verdades nessa história. Primeiro, você pode colocar para mim, filha, por gentileza, coloca assim, aprendendo com a cura de Naamã. Deixa como tema de hoje essa palavra aí, essa frase, aprendendo com a cura de Naamã. Primeiro, como que Naamã é lembrado, né? Falando das crianças novamente, já vi criança também que termina, vem dar um desenho para mim de presente, e está lá Naamã na água do Rio Jordão, mergulhando para ser curado. Naamã era lembrado como um leproso. Irmãos, preste atenção nisso. Quando o meu nome, o seu nome é mencionado, como somos lembrados? Como é a recepção do nosso nome, da nossa pessoa, da nossa família, quando nós somos mencionados em algum lugar da cidade ou fora dela, em algum lugar que nos conheça? Esse homem era um homem importante. O texto diz que ele era um herói na sociedade. Nós temos um herói da sociedade, mas um leproso em casa. Será que isso não faz a gente pensar sobre muita gente assim? Muitas pessoas que são heróis aí fora, e aí fora são pessoas espetaculares, respeitadas, admiradas, ou pelo menos entre aspas, alguns dizem isso, mas na casa o mau cheiro é muito grande. Esse homem tinha feridas, esse homem tinha cheiro que devia ser muito difícil. Eu penso que a mulher de Naamã devia gostar muito dele, porque ele vivia uma vida difícil nessa área. Não imagina ele tirando sua roupa diante da esposa, e aquelas feridas, aquilo grudando na roupa, o cheiro que exalava. Assim era a vida de Naamã. Como somos lembrados? O texto diz, você pega aí o começo da história, e é interessante, comandante do exército, grande homem diante do seu Senhor, era herói, mas aí vem uma vírgula. Nessa pequena autobiografia, nesse pequeno momento de histórico, currículo rápido, entra a lepra. Como somos lembrados? Somos heróis lá de fora e podres dentro de casa? Somos heróis lá na sociedade e cheiramos mal dentro da família? Assim era a vida desse homem. Agora escute bem, esse texto nos mostra que as nossas necessidades, elas são partes do plano de Deus para nós. Eu quero lembrar aqui que toda e qualquer necessidade, toda e qualquer situação que eu e você vivam em algum momento da vida, ele não está fora do plano de Deus. Aliás, as necessidades são elas que nos aproximam de Deus na maioria das vezes. São elas que nos trazem mais perto de Deus e nos deixam sensíveis à sua palavra e sensíveis à recepção do que Deus tem para nós. Esse homem não iria ouvir uma menina se não fosse a sensibilidade de uma necessidade. Eu não sei, não tenho ideia, olha quanta gente, eu não tenho ideia da sua necessidade, da necessidade daquele povo que estava aqui na sexta-feira, tivemos muita gente aqui também,
Quem esteve aqui na quarta tarde, na terça noite, que são vários deles, são povos diferentes, que vêm naqueles cultos, cada um tem a sua necessidade. Agora uma coisa é certa, Deus sabe delas. E muitas vezes Deus usa essas necessidades para o trabalho do plano dele, do projeto dele. Esse texto, ele vai nos ensinar algumas lições, como por exemplo, os versos 2 e 3. Dá uma olhada aí, que a gente às vezes passa por ele e apenas olha para Naamã, mas os versos 2 e 3 fala de uma menina. O texto diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Nós estivemos lá em Israel e numa das nossas andanças lá, a guia disse assim para nós, acho que a pastora Solane vai lembrar disso, está vendo essa montanha aqui? Do lado de lá é a Síria. Então a Síria é muito colada ali com Israel. E esse momento aqui é um momento em que essa menina é levada cativa. Essa história fala de uma moça que é levada presa pelo exército que pega essa moça, tira de Israel e leva para a Síria. E eu imagino que essa menina, porque o texto fala que era uma menina, ela vai trabalhar na casa de Naamã. Eu não sei se essa menina, ela tinha no coração dela alguma mágoa, algum ressentimento, ou até pudesse pensar que estivesse chateada com Deus, mas eu acredito que não, porque ela demonstra, quando fala com a mulher de Naamã, de que havia um Deus em Israel. Nós temos na nossa igreja, em todas as igrejas, os anônimos. Aquelas pessoas que os seus nomes não estão num rol bonito, que não têm os seus nomes às vezes mencionados num culto, ou não são líderes da igreja, mas são pessoas que estão levando uma mensagem de salvação, de fé, de esperança, de otimismo, de motivação, e que às vezes a gente não sabe. Essa menina é mais uma das anônimas, como aquele menino que eu preguei no final do ano, dos 5 pães e 2 peixes, que ninguém sabe o nome dele, mas que alimentou uma multidão, e foi alimentado porque o menino entregou os 5 pães. Como tantos outros anônimos na Bíblia. Mas essa menina, em caso especial, é interessante porque Naamã vai perceber que a solução estava dentro de casa. Eu quero lembrar isso, igreja. Às vezes a solução para alguns problemas, né, André, que parecem tão graves e que parece que estão tão longe de nós, eles estão dentro de casa. É possível hoje sairmos daqui pensando que algumas situações da nossa vida, que nós achamos que vamos resolver em outra cidade, em outro estado, até em outro país, ou em alguns tribunais, será que essa solução não está dentro da nossa casa? A solução estava lá. Essa menina, quem sabe, quando ela é levada cativa, prisioneira de Israel, tirada da sua terra e levada para a Síria, ela possa até ficar chateada, porque ela servia a Deus. E quem sabe na hora não entende por que estava sendo permitido que ela fosse prisioneira em outro país, na casa de alguém que desconhecia. Mas tudo tem um propósito. Nada na vida é sem propósito. Essa semana me procurou aqui um irmão, que ele está trabalhando na rodoviária, e uma das coisas que ele mais faz é cuidar do banheiro ali. E ele disse que estava, entre tanta gente que passa por ali, uma moça estragada, mas mesmo estragada pelas drogas que dava para perceber, ele disse, ela é ainda muito bonita. E um dia ele disse, eu não resisti, disse para ela assim, moça, você já reparou como você é bonita? E ela se assustou, não esperava aquilo dele, e percebeu a educação e o respeito com que ele estava dizendo isso. E ela disse, por que o senhor está falando isso para mim? Ele falou, porque Deus não criou você para se estragar. Aliás, acho que foi o pastor Jair que pregou aqui sexta, uma palavra muito boa, está no YouTube aí, você pode assistir. Deus não nos criou para dar, nós somos criados para dar certo, é isso? Essa frase ficou marcada. Fomos criados para dar certo. E ele disse, olha pastor, eu não sei o que aconteceu, mas essa moça não apareceu mais lá. E eu acho que não foi porque ela achou ruim do que eu falei. Eu estou acreditando que ela procurou alguma igreja, porque depois ela disse que já esteve na igreja. Já conheceu Jesus, já falou até o nome da igreja que ela frequentou.
Irmãos, nós não entendemos porque às vezes somos colocados em alguns lugares. Às vezes nós não entendemos porque estamos em algum determinado lugar e achamos, por que Deus está permitindo que eu esteja aqui? Mas essa moça não estava lá à toa. Ela estava lá porque havia um projeto, um trabalho de Deus na vida dela. Ela seria aquela que iria marcar uma história, uma das mais lindas da Bíblia, que é a história desse leproso, ou do então leproso Naamã. Agora dá uma olhada comigo, por gentileza, nos versos 4, 5 e 6. Quando a menina diz para a esposa, olha, se Naamã, meu senhor, estivesse em Israel, diante do profeta Eliseu, ele seria curado. Olha aqui o versos 4, 5. Naamã, quando ficou sabendo disso, ele disse ao seu senhor, ele foi falar com o rei da Síria, porque ele era um líder do rei da Síria, era respeitado pelo rei da Síria. E ele disse, assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. O rei da Síria falou, então está fácil de resolver. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, eu vou enviar uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 5.000 ciclos de ouro e tal. Levou também carta ao rei de Israel. Irmãos, preste atenção nisso. O problema é quando nós somos dirigidos por Deus, orientados por Deus, e mesmo assim nós vamos para o lugar errado. Ele foi para a fonte errada, a fonte não era o rei. Mas acontece que a vida dele era uma vida de comandante. E como comandante, ele entendia que quem podia resolver o problema dele era o rei, que era o superior dele, poderia ajudá-lo. Eu costumo chegar aqui e brincar com o irmão Nilson, eu faço assim, né, irmão? E o comandante, o soldado, ele está acostumado em obedecer ordens e está acostumado a ter uma hierarquia e uma forma de... Quantas vezes eu e você, nós entendemos de maneira errada a fonte que Deus quer nos... Ele disse, muito bem, se a menina está dizendo que lá em Israel tem um profeta, eu vou no rei, o rei manda carta, é como se fosse uma ordem, vai chegar lá uma notificação de rei para rei, de rei de Síria para rei de Israel. Às vezes nós achamos que a nossa solução está nas grandes autoridades. Às vezes achamos que a nossa solução está no patrão e ele vai resolver. Às vezes pensamos assim, o nosso problema é simples, o nosso problema o gerente do banco vai resolver porque me conhece. E nesse caso não tinha nada a ver uma coisa com outra, tanto é que essa carta criou um problema sério entre as duas nações. Porque quando a carta chegou, olha, dá uma olhada aqui no verso de número 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo. Olha a expressão do rei da Síria, para que o cures da sua lepra. Era o rei que era para curar? Não era, isso não era. Aí o verso 7 diz, tendo lido o rei de Israel a carta, ele rasgou as vestes e disse, acaso eu sou Deus com o poder de tirar ou dar a vida para que me enviem um homem para curá-lo da sua lepra? E aí o rei já começou a pensar assim, isso aqui é o seguinte, isso aqui está com cara de guerra. Ele está querendo achar um motivo para vir guerrear comigo, para pretexto para romper comigo. E aí ainda bem que Eliseu de alguma maneira ficou sabendo e disse, não, de maneira nenhuma, não precisa ficar rasgando a roupa não, as vestes. Quando o Naamã chegar, esse homem chegar, manda ele vir falar comigo. Olha o verso de número 9 e 12. Quando Naamã foi até Eliseu, veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Você consegue imaginar essa cena? Chega lá com os carros, cavalos, e era o melhor da época, então devia ser uma coisa muito elegante, muito bonita, militarmente linda de se ver, né? Olha o verso 10. Dá uma olhada no verso 10. Então, esse lhe mandou um mensageiro. E aí começa outra situação na vida de Naamã. Mandou um mensageiro dizer, vai e lava-te no Jordão 7 vezes e a tua carne tornará a ti e tu ficarás purificado. Olha o verso 11.
Naamã ficou indignado, revoltado, e ele se retirou dali dizendo: eu pensava. Aqui já está acontecendo uma cura. A primeira cura que está acontecendo aqui na vida de Naamã não é a cura da lepra, é a cura de um orgulho, é a cura de um homem soberbo, é a cura de um homem arrogante. Irmão, você já conversou com um homem soberbo, com pessoa soberba, com pessoa arrogante, com pessoa que usa da sua autoridade para pôr medo, para dizer: olha, faz para mim primeiro, eu sou prioridade. Naamã vivia isso provavelmente, porque o texto diz que, escute isso, Eliseu nem saiu para atender Naamã. O comandante não foi atendido pelo profeta. O profeta pegou um obreiro, um líder dele, falou: vai lá, manda ele mergulhar no rio. E aí o verso 11 diz assim: Naamã ficou muito indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele ia sair, ia vir ter comigo aqui, ia se colocar em pé, invocar o nome do Senhor seu Deus, passar a mão sobre o lugar e curar o leproso. Nada disso aconteceu. Deus está curando Naamã. A cura começou antes de sair a lepra. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Às vezes achamos que o nosso problema é algumas dores que temos. Às vezes achamos que o nosso problema são algumas enfermidades que aparecem, mas elas não são o maior problema para Deus. Deus está usando dessa situação para curar outras áreas, para curar situações escondidas, pastor Jair, para curar coisas que só Deus e nós sabemos, ou a nossa mulher sabe, ou o marido sabe. E essa cura é mais dolorida. Como diz o pastor José Gonçalves, que gosta de usar essa expressão, é uma bezetacil na alma. É algo que machuca, que dói. Naamã diz: quem esse profeta acha que é? Será que não avisaram ele que eu sou comandante Naamã? Estou aqui com as minhas medalhas de honra, com o meu aparato policial, toda a minha líder, e trouxe presente, inclusive, para dar para ele. Será que ele não sabe que eu vou pagar, e vou pagar bem? Nem tudo é pago na vida, irmãos. Deus não está preocupado em que a gente pague algumas coisas. Agora, outra lição que a gente aprende aqui é que nesse momento de indignação, nesse momento de raiva de Naamã, nesse momento em que Naamã se sente humilhado, porque ele chega diante do profeta e o homem não sai nem na porta para atendê-lo. E não era coisa de Eliseu. Eliseu cuidou de uma viúva, Eliseu cuidou de criança, Eliseu cuidou de tanta gente simples. Eliseu não fez isso. Eliseu certamente estava direcionado por Deus. Deus já estava preparando essa ocasião e essa situação. E nesse momento, é muito importante quem está do nosso lado. Eu tenho falado isso aqui, e vou repetir, vou reafirmar. Quem tem sido nossos conselheiros? Quem são as pessoas que nós paramos para ouvir? Verso de número 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram-lhe: meu pai, uma expressão bonita, um respeito, chamam o comandante de pai. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa muito difícil, o senhor não faria? Afinal de contas, senhor, não é mais importante o senhor ser curado da lepra, que o senhor ficar indignado se vai mergulhar no Jordão, que é um rio barrento, sujo, do que mergulhar lá nos rios que nós temos na Síria? E dão um conselho para ele: quanto mais se já te disse, lava-te e ficarás purificado. E o bonito dessa história é que, irmão Milton, eu fico pensando no seu trabalho, no trabalho de outros policiais aqui da igreja, que numa hora de dar um conselho para o comandante ouve. Não é fácil, não é, irmão? Ele até piscou ali, que é algo difícil. Isso quer dizer que havia um respeito naquele grupo.
que aquele comandante, mesmo com todo esse momento de raiva, de indignação, ele disse: quer saber de uma coisa? Os meus soldados estão certos. Afinal de contas, não custa tentar. E foi o que ele fez. Irmãos, o verso 14 diz que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E olha o que diz o texto aí: a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Quando Eliseu fala para ele mergulhar, Eliseu manda o recado dizendo assim: vai, lava-te, a tua carne será restaurada e ficará limpo. Pega o texto aí. Mas aconteceu mais do que ser restaurado e ficar limpo. Ele teve um tratamento de beleza no Jordão. Quando se obedece a Deus, Deus trata até a nossa pele, irmão. As pessoas dizem assim: você está com 53 com um jeitinho de 49. Deus é um Deus que cuida da gente nos detalhes. Agora é interessante porque o texto diz assim: obedeceu conforme a palavra do homem de Deus. Amados, olha lá, desceu ele, olha a expressão, conforme a palavra do homem de Deus. Tem um texto lá acho que é Crônicas mesmo, que diz assim: crede no Senhor e sereis salvos, crede nos vossos profetas e prosperareis. A gente não usa muito, eu tenho preocupação de usar às vezes esse texto, porque eu não quero que as pessoas fiquem pensando que eu estou falando isso só para prosperidade, que o texto usa, crede nos vossos profetas e prosperareis. Mas se você pegar a palavra prosperidade, ela não está falando só de dinheiro. Uma pessoa próspera na vida não é uma pessoa só que tem dinheiro, é uma pessoa que tem saúde, tem alegria, tem uma família, tem felicidade, tem paz, tem salvação. A raiz de prosperidade é muito grande, muito ampla. Acontece, irmãos, que às vezes nós acreditamos no macumbeiro, não acreditamos nos profetas de Deus, nos homens que ministram a palavra. Ele acreditou. E o que me alegra em Naamã foi que Deus realmente curou Naamã. Deus mudou a história de Naamã, porque o verso de número 15, olha aí, ele volta para agradecer, ele volta para reconhecer. Olha, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando-se, pois, diante dele, disse: eis que agora eu sei que em toda a terra, agora, olha, ou seja, essa semana me saltou os olhos essa expressão. Olha que eu já preguei essa palavra, já li, mas olha o que Naamã diz assim: em toda a terra não há Deus, só existe Deus em Israel. Ele passa a respeitar o Deus de Israel, o Deus do país de Israel, de uma maneira muito linda. Eu estive em Israel e me contaram uma historinha. Eu achei muito linda a historinha. Israel, o presidente dos Estados Unidos da época, isso há muitos anos, convidou o presidente de Israel para visitar os Estados Unidos. Ele foi, chegou lá, conheceu toda a Casa Branca, e lá numa sala especial tinha vários telefones, e um telefone de uma cor diferente, um telefone branquinho, bonito. Ele falou assim para o presidente dos Estados Unidos: por que esse telefone é diferente? Ele falou: não, esse telefone eu só uso quando eu quero falar com Deus. Aí o rei de Israel falou: ah, mas então eu queria que você me emprestasse o telefone, pelo menos um pouquinho, porque eu também queria falar com Deus. Ah, pode falar. E saiu, deixou ele falando com Deus. Passou lá uns 10, 15 minutos, ele voltou. Já falou já, quanto é? Ah, é tantos dólares. 100 dólares, 200 dólares, imagine aí uma ligação para Deus dos Estados Unidos. Que beleza. O tempo passou, ele foi embora. Um dia acontece o contrário. Vai o rei, vai o governador, vai o presidente dos Estados Unidos visitar Israel. E aí chega lá, estão juntos, conversam, vai no gabinete, vê uma sala e vê um telefone branco, bonito, lindo. O que é esse telefone? Falo: não, eu gostei daquilo lá que o senhor fez, e eu agora também tenho aqui em Israel um telefone para a gente falar direto com Deus.
Então eu quero falar com Deus aqui de Israel também. Falei, por favor, pode falar. Fica à vontade. Saiu, deixou o presidente dos Estados Unidos falando. Quando voltou, ele falou, rapaz, conversei com Deus uns 15 minutos. Quanto custa? O rei de Israel diz, não custa nada. Aqui a ligação é direta. Ele mora aqui. O povo de Israel pensa assim, irmãos. Vai para Israel um dia. Eu estou falando de formar uma caravana, sonho de fazer isso com vocês, levar um grupo para lá. Vai para lá. Você vai ver a sensação gostosa. E aí Naamã diz assim, não há Deus em nenhum lugar da terra. Ele exagerou, porque lógico que Deus estava em muitos lugares. Mas ele mostra o respeito agora. Já começa uma mudança na vida de Naamã. Porque Naamã diz para o profeta, eu sei que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E olha a conversão. Versos 17 a 19, dá uma olhada aí. Uma história muito interessante de Naamã, antes da gente orar. O texto aí no verso 17 a 19 diz assim, disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo, já que ele não queria receber um dinheiro, um agrado, né? Deixa o teu servo levar uma carga de terra. Até parece alguns que a gente conhece hoje, né? Tem terra de Israel por aí, não tem para vender, tem água de Israel, tem óleo de Israel, tem madeirinha da cruz de Jesus. Mas Naamã falou assim, Israel é muito lindo, isso aqui é Deus está aqui, eu quero levar terra, eu quero levar uma carga para 2 mulos, é uma carga boa, hein? Levou uma carga de terra, ele disse, porque nunca oferecerei esse holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Ele diz, quando eu vou fazer um sacrifício lá, eu quero ter terra de Israel, para me apresentar o sacrifício para o Deus que mora em Israel, para o Senhor de Israel. Linda essa história. E aí, Naamã percebe que tinha um problema. Naamã, como chefe, como comandante do exército, às vezes o rei precisava entrar na casa do Deus dele lá de Rimon, e ele servia Rimon também, o Deus da Síria, o Deus que os sírios serviam. E ele disse, olha, nisso perdoe, porque teu servo, quando vir o meu senhor entrar na casa de Rimon ali para adorar, ele encosta na minha mão e eu também tenho que me encurvar. Ele diz, o que eu vou fazer? Eu sou obrigado, porque ele está segurando em mim, e ele se curva, eu tenho que me curvar também, e eu não quero mais me curvar a outros deuses. E aí, Eliseu disse, vai em paz. O que importa não é onde você está se curvando por causa do seu Senhor. O que importa é o que está no teu coração. Irmãos, o que importa é o que está no teu coração. Nós não curvamos mais, não só diante de outros deuses, nós também nos curvamos diante de muitos desejos que tentam nos dominar. Esse texto está dizendo, Naamã está convertido. Queridos, antes da gente orar e tomar a ceia, a lepra sempre foi uma doença terrível. Até hoje, quando se fala na lepra, não soa bem. Só que hoje, né, doutora Cleide, hoje não é lepra, mas é hanseníase, não é isso? O nome mudou. O nome ficou mais bonito. Embora a gente quase não ouve mais casos de lepra, deve ter ainda, tem. Existe. Ainda, a doutora está dizendo aqui que ainda existe. E quem viveu lá no passado e viu pedaço do corpo saía. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer antes de a gente orar. O leproso, ele se torna insensível. Alguém disse que estacionou o carro num posto de gasolina e um frentista que estava com lepra e não sabia, foi mexer lá para ver o óleo, ver a água, e encostou, chegou a frigir, fazer barulho, e ele não percebeu, não notou nada, e o dono do carro falou, rapaz, tira esse braço logo daí, está queimando. E aí, por causa do grito do homem, ele tirou o braço e disse, eu não estou sentindo nada. Ele estava leproso. Escute isso antes de a gente orar. O pecado é uma lepra. A Bíblia fala que o pecado é como a lepra. Se você está pecando e não está sentindo nada, você precisa de cura hoje. Porque o leproso fica insensível. E ele vai pecando,
e não dói mais. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Querido Pai Celestial, nós aprendemos hoje um pouco sobre a vida de Naamã e a cura que ele teve. E eu espero, ó Deus, que essa palavra, ela fique no coração, na mente, na alma, no espírito, dentro dessa pessoa, desse grande número de pessoas que estão aqui hoje, desse povo e de todos nós, no meu coração e no coração da igreja. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Nós vamos tomar a ceia daqui a alguns minutos e nós não podemos tomar a ceia leprosos. Mas também, ó Deus, assim como a gente não pode tomar a ceia com lepra, nós não podemos ficar sem tomar a ceia. Porque assim como a Tua palavra diz que a gente precisa examinar e analisar bem antes de tomar a ceia, Jesus diz que aquele que não toma a ceia também não tem parte contigo. Ou seja, a Tua palavra não nos dá muitas opções nesse sentido. O que a Tua palavra nos diz e nos ensina hoje é que é melhor a gente acertar a vida. Eu não sei qual é a lepra que está aqui, qual é o mau cheiro que está exalando. Se isso está na família, na empresa, na vida profissional, na vida particular, na vida íntima. Mas o que eu sei é que o Senhor tem poder para curar. E que hoje esteja acontecendo alguns mergulhos aqui também. Assim como Naamã mergulhou 7 vezes. E o texto é muito lindo, porque o profeta disse: você vai mergulhar 7 vezes e a sua carne vai restaurar. Mas o texto foi muito longe. A Tua palavra diz que a cura de Naamã foi tão linda que Naamã passou a ter pele de criança. Eu penso que até os seus soldados ficaram com inveja dele e disseram: eu também queria mergulhar aí para ter uma pele bonita assim. O Senhor fez uma obra linda, 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 na vida de Naamã. Faz isso agora, Pai, na vida daqueles que estão conosco e precisam dessa mudança, precisam desse tratamento. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, tira do nosso meio toda a insensibilidade, insensibilidade espiritual, insensibilidade social, insensibilidade com a dor dos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida mais pura, mais santa, mais correta. Perdoa os nossos pecados. Apaga transgressões agora, Senhor, porque eu sei que tem gente orando do profundo da alma. Não está gritando com voz, mas está gritando dentro de si. Há um grito agora, quem sabe um choro desesperador dentro de algumas pessoas, porque sentiram a sua lepra hoje. E o Senhor está fazendo isso para curar. Quem sabe o Senhor esteja curando também outras áreas, porque antes de curar a lepra de Naamã, o Senhor curou toda a prepotência, todo o orgulho, todo o sentimento de superioridade que aquele comandante pudesse ter, fazendo com que o profeta nem saísse para recebê-lo, mandasse alguém só para dizer o que ele devia fazer. Aquilo deixou ele muito irritado. Deus, Tu nos trata hoje à noite. Deus, faz um tratamento lindo aqui, não só um tratamento de pele, mas um tratamento especialmente de coração, de alma, de emoções, de sentimentos, ó Deus. Perdoa nossos pecados, cura toda e qualquer lepra que porventura possa existir em nosso meio nessa noite. Amém e amém.